Olá, muito boa noite. Hoje, 14 de maio de 2012, nós começamos agora o programa de número 498. Faltam apenas 2 para o número 500, nessa estrada que dura quase 10 anos de convivência com você. A gente está produzindo um programa especial de número 500 e vamos poder, daqui a 15 dias, então, exibir um programa que retrate toda essa trajetória e que a gente possa contar aí tudo que aconteceu nesses 10 anos de convivência, quase 10 anos, e de quanto nós podemos falar, né, quantos assuntos, quantas pessoas entrevistamos. Os números são bem bacanas e a gente vai poder falar muito sobre isso daqui a 2 semanas. No programa de hoje, a gente vai falar de um tema que é sempre questionado, sempre abordado, a gente é sempre abordado nas ruas para falar, que é o Valério. Está com a gente aqui o presidente, o Luzardo Drummond, está conosco para conversar, esclarecer essas dúvidas que a gente sempre recebe no dia a dia. Hoje aqui, se o Valério disputa, se o Valério tem chance de disputar o Campeonato Mineiro da categoria principal, né, de profissionais, se o Valério vai ficar com o Júnior só, se tem infantil juvenil, como é que está a situação geral do clube, se existem parcerias. Essas dúvidas serão esclarecidas, serão comentados aqui pelo nosso presidente Luzardo Drummond. Nós vamos falar também do Campeonato Mineiro, a vitória do Atlético, vitória tranquila nessa segunda partida, frente ao América, e conquistando aí o seu 41º título. É a equipe que mais venceu os campeonatos estaduais aqui em Minas Gerais. E a gente vai analisar também, o Gilmar Caldeira vai estar conosco aqui no segundo bloco, comentando o que ele viu ao vivo lá na Arena de Independência. Nós vamos falar também da Secretaria de Esporte e Lazer realizando uma seletiva, mais uma seletiva, agora os esportes individuais, né, para a Copa Estudantil, né, Copa Mineira Estudantil, e a gente documentou então natação, atletismo e tênis de mesa, que aconteceram quase no final de semana, na sexta-feira. Nós vamos falar também do torneio interativo de futebol. A gente fez um documentário aqui sobre o cinquentão, e naquela época o presidente Antônio Wander e o Joaquim, que é o diretor, eles falaram sobre o torneio interativo. É uma competição de futebol para atletas acima de 40 anos. Vai começar também, a gente vai falar aqui a composição das chaves para esse torneio que vai começar no próximo dia 20 de maio. E no sábado, dia 19, também a gente fala aqui da Batalha de Bad Boys, dança de rua. A gente divulga também daqui a pouco para você esse evento que vai atrair gente de fora, né, de Itabira, para participar aqui. Sua participação aqui, 3835-2166, você pode mandar o torpedo para o 8797-3607, perdão, não tem torpedo hoje, perdão, vou repetir, 3835-2166 ou o e-mail, esportecultura@espaçogalera.com.br. Repetindo, sua participação pode ser pelo telefone 3835-2166 ou o e-mail esportecultura@espaçogalera.com.br. E brindes nós temos aqui hoje: uma hidratação capilar do Instituto Maria Maria e uma garrafinha da Super Gás Brás, garrafinha para você se hidratar na sua atividade física. Temos também um corte de cabelo feminino e mais uma garrafinha da Super Gás Brás, o corte de cabelo também do Instituto de Beleza Maria Maria. E ainda um puff da Desate Lingerie, também para ser sorteado no programa de hoje, para você que está participando conosco, ok? Wendel, não foi surpresa nenhuma, o Atlético ganhou, talvez o placar de 3-0 tenha surpreendido, mas o Atlético ser campeão não tem novidade nenhuma, vez que ele não perdeu nessa temporada no Mineiro. Boa noite. Boa noite, Lulu, boa noite, Luzardo, boa noite a todos os telespectadores do programa Esporte e Cultura. Realmente, a final do Campeonato Mineiro que nos surpreendeu em termos do resultado em si, da equipe que foi campeã, porque a equipe do Atlético fez melhor campanha durante a fase de classificação, conseguiu bons resultados frente ao Tupi na semifinal e agora conseguiu essas 2 vitórias, um empate, né, no primeiro jogo, essa grande vitória no dia de ontem contra o América, sagrou-se campeão mineiro invicto. Então, não foi grande surpresa, mas a gente sabe que, né, no segundo bloco a gente vai debater bastante aqui, juntamente com você, Lulu, e o Gilmar. A gente vai falar bastante sobre a situação do Atlético, Cruzeiro aí no Campeonato Brasileiro, que, na minha opinião, já antecipo, eu acho que tem que melhorar muito para poder conseguir fazer uma boa campanha. Nesse início do programa, quero mandar um abraço especial aqui para minha mãe,
né, onde dia 13 de maio, comemoração do Dia das Mães aí. Um beijo para a senhora, mãe. Saiba que eu te amo muito. Mandar um beijo também para minha esposa Sirlene, né, mãe da minha filha Ana Júlia. Um beijo para minha sogra Carlina, que é minha segunda mãe aí. Um grande abraço especial para todos vocês. E mandar um abraço também para minha tia emprestada aí, Conceição, lá do bairro Juca Batista, né, esposa do Olavo, a quem eu quero representar aqui todas as minhas tias emprestadas aí. E continuando os abraços aqui, mandar um abraço aí para as minhas primas emprestadas, né, Ana Flávia e Sabrina, lá do centro, que sempre assistem o programa. Ontem a gente encontrando lá no bairro Boa Esperança, falando que estão assistindo o programa sempre, então mando aqui o abraço. E um abraço especial também para um amigo recente que a gente conheceu, e uma pessoa que presta serviço lá em casa constantemente, meu amigo aí, o Arnaldo, lá do bairro Gabiroba, também está assistindo o programa junto com a família aí. Um grande abraço a todos aí e obrigado pela audiência. Luzato, boa noite, bem-vindo mais uma vez. Antes de a gente falar do Valério, eu vou te perguntar também, como é que você viu esse resultado do Campeonato Mineiro, com o Atlético aí conseguindo ser campeão invicto, né? E conquistando o seu 41º título. Boa noite, Lulu, boa noite, Wendel, boa noite, telespectadores. Já era previsto, né? O Atlético tem uma campanha muito boa, né? Já era previsto. Até um tempo atrás eu comentei que o Atlético, antes de jogar com o Cruzeiro, com 6 empates, o Atlético seria campeão, né? Ele ganhou do Tupi e ganhou do América. Então, ele teve 4 empates, né? Então, já era previsto. Eu acho que ainda não é o time ideal para o brasileiro, ainda acho que não é o time ideal. Como também acho que o América também não é também o time ideal também para a Série B também, né? Eu acho que o futebol mineiro, a gente sente uma certa decadência do futebol mineiro. Mas são times grandes, né? Os 3 times mineiros são grandes e podem aí acertar aí algumas contratações aí que encaixar aí, pode ser que venha fazer um bom brasileiro. Mas o Atlético de parabéns, o América também, né? Foi brilhante, lutou bastante, né? Mas foi até surpresa, para mim o resultado foi até surpresa, que eu estava esperando um resultado mais apertado. Dos 3 mineiros, você pensa também que o Cruzeiro é o time que está em pior situação, assim, proporcionalmente, considerando a tradição, considerando a realidade do futebol brasileiro? Hoje você acha que dos 3 o Cruzeiro está em situação pior? Não, eu diria que eles equivalem, tá bem nivelado, os 3 está bem nivelado. Eu acho que o América está mais promissor, né? Até mesmo porque a Série B é um pouco inferior à Série A, né? Está mais promissor porque o América está investindo na base, né? Tudo isso aí é muito importante. Agora o Cruzeiro, eu acho que tem muita coisa para acertar, e o Atlético também tem muita coisa para acertar. Mas eu acho que o nível está um equilíbrio bem bom. Bom, agora falando de Valério, né, que é o assunto que é mais perguntado, a participação do telespectador sempre questionando alguma coisa com relação ao Valério. Primeiro eu vou falar da base. Nós tivemos aqui na semana passada abordando, né, a parceria que o Valério fez com a América. Primeiro a gente vai te perguntar como que você define essa parceria que proporcionou ao Valério a disputa do Campeonato Mineiro da categoria juniores. Nós temos já com a América uma ligação desde 2009, nós sempre conversamos com a diretoria do América e tal, e temos alguns jogadores, né, da base do Valério que foram para o América, né, que estão lá agora, este ano agora foram mais 2 jogadores juvenis para lá, né, e a gente tem um contato muito bom. Conseguimos essa parceria, até mesmo para o Júnior, precisa de algo mais forte. Nós estamos prestigiando os jogadores de Itabira e região, né, que tem vários ainda, deve ter em torno de 12 mais ou menos, e vieram aí 16 jogadores do América. São jogadores profissionais, né, que estão integrando, e até mesmo tem jogador 9-2, né, que a intenção é estender essa parceria para a gente fazer a competição da segunda divisão, também aproveitando partes desses atletas, sem de forma nenhuma prejudicar a seletiva, né, e a possível passagem para a fase do Mineiro, a primeira fase do Mineiro, né? Que a intenção é que a partir de agosto aí tem segunda divisão e segunda fase do Mineiro. Primeira fase, que agora é seletiva. Pois é, Luzato, semana passada a gente esteve batendo papo aqui com o treinador, o Erivelto, treinador aí que veio, né, indicado aí para assumir esse cargo à frente do Juniores Valério. Juntamente com ele aí, a comissão técnica também já está formada, já tem outros nomes aí que vão compor essa comissão técnica. Como é que está essa formação aí?
Não, o Hélio ainda não tá pendente ainda. Nós estamos sem preparador de goleiro, né? Sempre foi o Délio, nosso preparador de goleiro. Hoje ele está ligado à Secretaria de Esportes, né? Nós estamos sem preparador de goleiro. Supervisor vai chegar no início do mês, né? Massagista, nós estamos sem massagista. Tá completando, mas tudo a partir do dia 1º de junho é que vai estar a equipe montada, a comissão técnica montada. A situação do massagista, Valério estreia no próximo sábado, né, contra o Mental Usina lá em Barão de Cocais, então provavelmente a delegação do Valério já viaja sem esse massagista? Não, nós vamos arrumar um massagista, vamos ter um massagista para o jogo, né, vamos viajar completo, mas quem vai ocupar o cargo de massagista só vai chegar a partir do dia 1º. Então vai ser um freelance, né? Justamente. Não pode ficar. Não pode ficar, é norma, né? Tem que estar completo, então isso aí a gente vai fazer. Ousado, desses jogadores do América, o Valério vai ter algum direito financeiro, no caso de algum atleta se projetar a partir do Campeonato Mineiro? Sim, dá. Analisando assim, o Valério participa da seletiva, se classifica para o Campeonato Mineiro, que vai pegar os principais, vai ter uma atuação, uma participação expressiva, e alguns atletas aí vão subir. O Valério tem alguma vantagem nisso? Não, perfeitamente. O Valério tem uma parceria com o América, né? Jogador que foram destacando, o América vai aproveitando, né? Então nós já temos lá 4 jogadores no América, né? Que já são, 2 são profissionais e outros 2 estão profissionalizando, né? Nessa parceria, caso surja algum jogador do Valério que destaque, o América vai passar para o América com parceria, tá? Então, essa parceria é num todo. Jogadores que já são profissionais do América, o Valério não tem direito, tá? Os custos, o Valério não tem custo com eles. São jogadores vinculados ao América e estão vindo como empréstimo. Os que vão jogar no Júnior? Isso. Pois é, mas os que se profissionalizaram a partir de agora, o Valério tem alguma compensação? Sim, perfeitamente. Isso está estabelecido em percentual, por exemplo? Percentual, tem um critério. O América tem um critério seguinte. O América não, acho que no geral, em todo o Brasil, é dessa forma. 20% para juniores, 15% para juvenil, 10% para infantil. Já é uma praxe, né? É normal entre os clubes, né? Tá certo. Bom, nós estamos também somos questionados sempre sobre seguindo a categoria de base com relação ao infantil e juvenil. O Valério vai participar? A seletiva. O Valério está na seletiva, já tem os jogadores, né, para estar competindo, né? Mais a nível bem amador, tá? Porque com autorização dos pais, o trabalho não é aquele trabalho que, devido à fiscalização, não pode ter aquele trabalho contínuo, é um trabalho alternado, tá certo? Então, às vezes tem menino que a gente não tem nem como cobrar para que esses meninos participem, tá certo? Mas na seletiva já estão inscritos, tem 22 jogadores inscritos, tá? Autorizados pelos pais, com autorização paterna e tudo mais. E quanto que é a estreia do infantil e juvenil do Valério? Já tem a data? Dia 19 estreia. Então próximo juntamente sábado. com os juniores, próximo sábado. E eles jogam em casa, jogam fora? Como é que está a tabela do infantil e juvenil? Não recordo agora a tabela, não recordo. Luzado, com relação a... Nós tivemos aqui, recebemos um treinador, né, batemos um papo com ele. Essa definição do treinador do Júnior foi feita pelo Valério ou feita pelo América? O treinador foi indicação do América, né? Já trabalhou, né, em diversas equipes, aí, com Atlético, Cruzeiro e Atlético e América, e Funorte, Uberlândia, trabalhou no interior paulista. Ele foi indicado pelo América. O América indicou o preparador físico e o técnico. O campo, o estádio está tranquilo e tal, mas o campo, o gramado, que passou por um processo, né, de recuperação. Recuperação e tal, como que está a situação do gramado? Agora, conseguiu recuperar a maioria dos problemas? Ou? Bem melhor, né? Nós fizemos uma aplicação de insumos, né? Para melhorar, fazer a correção de pH do solo e tal, pragas e tal. Fizemos uma correção geral, né, aplicando os adubos, melhorou bastante, né, não o suficiente, o ideal seria fechar aí 1 ano para recuperar completamente, talvez até trocar o próprio gramado. Mas ele está bem melhor, melhorou bastante. Sabemos que ele não tem condição de atender todas as modalidades, né, com trabalho de preparação física e tudo mais. Mas para os jogos a gente vai tentar descansar o máximo possível e eu creio que vai atender bem para os jogos, que a gente perdeu muito jogo aí por falta de um bom gramado. Virou um adversário, na verdade. Né? Perfeitamente, isso mesmo.
Agora, uma outra coisa com relação a os jogos dessas categorias de base, o acesso ao torcedor vai ser entrada franca ou está se pensando em alguma coisa de cobrança de ingresso? Ô, Lulu, eu acho que a gente tem que, de uma certa forma, cobrar alguma coisa, porque tem muito custo. A base tem muito custo. A gente tem que tem gasto com várias coisas, né, com arbitragem, uma série de coisas. Então a gente precisa de... eu peço até o torcedor que compreenda essa situação. A gente vai cobrar R$5 a entrada, tá? Até mesmo como para prestigiar mesmo. Mesmo tá? para infantil e juvenil? Infantil e juvenil, porque são 2 jogos, né? Então acho que junior R$5, infantil e juvenil paga só uma e aí é R$5. Eu acho que infantil e juvenil vão jogar juntos, né? Sempre um acompanha o outro. Né? Justamente. E até em cima disso aí, Lulu, eu tinha questionado o Lusato, queria agradecer nossos amigos bastidores aí. O Infantil Juvenil do Valério estreia no próximo sábado, dia 19, aqui em Itabira, enfrentando a equipe do Vila Nova. Infantil jogando às 9 horas e o Juvenil às 10h30. Então, já fica aí, né, o nosso convite para o Itabirana aí comparecer ao campo, prestigiar os nossos meninos da categoria de base do Valério. Lembrando, próximo sábado, 9 horas, Valério e Vila Nova pela categoria infantil e às 10h30, Valério e Vila Nova pela categoria juvenil. Lembrando também que o preço do ingresso é R$5, que é uma forma de ajudar o Valério a manter essas atividades, esse trabalho. Nós vamos parar um pouquinho de falar de Valério. Nós tivemos nesse final de semana, aliás na sexta-feira, uma seletiva. Foi feita a sequência, né, dos jogos escolares, né, dos jogos escolares de Itabira, e que é uma seletiva também preparando os atletas que vão representar Itabira nos jogos do nível estadual, ainda na micro-região. Nós tivemos acompanhando lá e o Marcelo e o Odenir falaram com a gente, explicando o processo para essa seletiva que vai levar os atletas para disputar a estadual. Trocar de TV, trocar vídeo lá pra... Quando estiver acabando, eu aviso você. Não tem como dar ganho lá para vocês, não. Beleza. Quando é direto, não tem como regular o áudio. Foi depois de Marcelo. Tá certo. Também tá cortando isso. Tá. Não sei. É chuva? É chuva, é chuva. Não, esse equipamento aqui que tá arcaico mesmo. Problema na ilha de edição hoje. Pessoal aqui tem dia que faz mágica para essa televisão sair no ar aqui. É. Voltar com o Lulu? É. Aberta. Lulu, quando você aparecer no vídeo aqui, voltou. Né? Ok. Obrigado, vai voltar. Você volta. Pois é, a gente acompanhou e nós vemos aí que Itabira continua com esse potencial. A gente mostrou aqui as imagens algumas semanas atrás, né, sobre os jogos coletivos dessa seletiva e vendo qualidade, vendo garotos com potencial participando, né, basquete, no vôlei, peteca. Nós vimos
jovens aí participando com bom potencial, né, dependendo de um treinamento mais sequenciado, mas um bom potencial técnico. E a gente, é onde a gente fica lamentando, e nós já falamos aqui também durante a exibição dessas imagens, Luzado, que a gente lamenta, por exemplo, quando, principalmente o Valério, mas também um pouco o Atlético Itabirano, por circunstâncias financeiras, deixaram de participar de competições do esporte especializado. Quer dizer, era uma atividade que preenchia bem o clube, porque a gente sempre citava que era uma forma até de ter o sócio. O pai pagava a mensalidade, porque o filho tinha atividade lá dentro do Valério, né, principalmente o Valério, e com isso o Valério tinha uma receita a mais e tinha o clube movimentado. Mas infelizmente a coisa foi acontecendo de uma forma que ficou impraticável, e o Valério hoje ele não tem essas atividades e carece, né, dessa recuperação, né, Luzado? Perfeitamente. Né? Devido a vários acontecimentos negativos dentro do Valério, né, inviabilizou muita coisa, né, muita prática na parte especializado. Hoje nós temos, né, com a parceria da Secretaria de Esporte e Lazer, tem natação, né, hidroginástica e tal, mas não temos aí o futsal, o vôlei, o basquete e outras modalidades. Infelizmente fica inviável a gente investir sem condição, né? O Valério precisa de ser saneado, né? O Valério precisa de ter ser socorrido com relação a isso para normalizar a documentação. Não é difícil. Nós temos dados, levantamentos com relação ao Valério que é fácil de ser saneado, tá? Nada impossível, né? É muito pouco dinheiro para o mundo do futebol, para um clube do Porto do Valério, para resgatar, legalizar a documentação, para passar até a receber um incentivo, né, do governo federal, que tem muito dinheiro para se aplicar, né, no esporte especializado e outras coisas, né? Mas se não conseguir acertar documentações, né, fica inviável essa situação. Luzado, em termos de estrutura do Valério Doce, o Valério é um clube que a gente sabe no interior de Minas aí, dificilmente a gente acha um outro clube com estrutura tão boa quanto o Valério, e além disso ainda tem conciliado aí o futebol profissional, que são poucas as cidades em Minas que têm o privilégio de ter um clube profissional, apesar do Valério hoje estar na módulo 2, mas a gente fala aí a verdadeira terceira divisão. Mas em termos de estrutura do clube, como que hoje está aquela estrutura do clube, o chamado ginásio 3, ginásio 4, o ginásio de esportes especializados, de esportes marciais lá, lutas, lá aquele ginásio de lutas, o ginásio 2, como que está essa estrutura do Valério? Não, nessa parte aí, hoje não tem atividade nenhuma nessa estrutura, tá? Mas é só o ginásio 1 com atividade aí, dos sócios aí, no futsal, né? E outras coisas. Esses outros ginásios aí realmente estão abandonados, tá? Infelizmente não tem atividade, embora a gente tenha a demanda, né, Luzado? A gente lamenta porque eu sei que deve ser uma situação que incomoda muito a diretoria também, que obviamente que a intenção jamais seria de deixar, né, sem atividade. É uma pena, né, porque a gente tem a demanda e tem a necessidade social, né, de envolver a juventude em atividades esportivas. E o Valério sempre foi uma referência, né, sem sombra de dúvidas, uma grande referência para toda a juventude itabirana, e é uma pena que a gente não consiga, né, num curto espaço de tempo aí, ver essa recuperação, né? Perfeitamente. Bom, mas vamos falar do profissional também, que eu sei que o telespectador está doido para saber, existe alguma coisa encaminhada com relação ao profissional para disputar campeonato, ou continua naquela situação que você veio a público há cerca de um mês, pouco mais de 30 dias aí, falando que se as coisas não melhorassem, que a tendência era o licenciamento. Como é que está a situação hoje? Agora, nas condições que hoje encontra o Valério, disputar o profissional ou não disputar, fica na mesa. Tá? O que a diretoria não pode fazer é cometer uma loucura de colocar o time sem condição de arcar com os compromissos. Né? Nós temos trabalhado muito, né? Nós temos várias conversas, o próprio América, nós temos conversa com o América, né? E a intenção é disputar, a intenção, né? Inclusive hoje expirou o prazo de manifestar interesse na federação. Nós manifestamos o interesse de participar. Caso a gente não consiga uma parceria para estar arcando com esses compromissos, aí obviamente o Valério não irá disputar. Mas existe uma tendência grande de conseguir, né? Temos conversado até com empresários de fora de Minas Gerais,
é tudo na base de parceria. O Valério não tem condições de disputar. Se não achar uma parceria, ou umas parcerias, mais de uma, né? A gente não vai disputar não, tá? Eu não tenho, assim, não tenho coração para segurar isso, tá? Essa é a realidade. E a gente tem que ser bastante real, embora a gente sabe que a insatisfação de muitos aí, que já até me ligaram, né, e já fizeram até comentários maldosos, eu acho que ninguém sabe o que a gente passa lá no Valério, não. Quem está no Valério sabe que às vezes você nem consegue dormir pensando na possibilidade de amanhã você estar com as portas do clube fechadas, entendeu? Então a gente tem que ser muito prudente, né? A gente está contando sim com o apoio num todo, né, da iniciativa pública e privada, para a gente conseguir fazer isso aí. Se bem que no sistema público é o sistema de logística que nunca faltou para a gente, tá? De 2011 para cá a gente não tem faltado o sistema de logística. Mas logística, ela ajuda, mas ela não é a solução, né? Então a gente tem que entender que tem que ter prudência, né? E podemos colocar sim, mas desde que esteja uma parceria formalizada, garantida para ir até o final da competição e não deixar resultado negativo para a próxima gestão que vai acontecer a partir de novembro. Zé Luzado, uma das grandes preocupações aí, uma das coisas que impede muitas vezes o dinheiro chegar no Valério são aquelas pendências financeiras que o Valério tem, de algumas ações trabalhistas de ex-atletas ajuizaram contra o Valério. Hoje como é que está a situação disso? Existe alguma iniciativa do Valério quitando parte dessa dívida com algum recurso oriundo aí das fontes financeiras dos associados do clube pagando as mensalidades? Hoje continua esse passivo e esse bolo, na verdade, ao invés de diminuir, está crescendo mais. Como é que está a situação hoje? O nosso jurídico fez um levantamento, né, do passivo trabalhista do Valério. Atletas que foi rescindido irresponsavelmente, tá, os contratos de jogadores em 2007, 2008, tá, gerou uma dívida de 2 milhões e alguma coisa. Tá? Nós temos esse levantamento que foi feito pelo nosso jurídico, juntamente ao Ministério do Trabalho, e essa é a grande dívida do Valério. Mas já fizemos alguns contatos com jogadores, jogador que tem 300 mil para receber, que está aceitando aí 30 mil. Tá? Então a gente entende que a dívida de 2 milhões e pouco, com mais alguns ex-funcionários, que também levaram, que não chega a 200 mil, dá em torno de 2 milhões e 600 aproximadamente, e a gente entende que com algo em torno mais ou menos de 500 mil reais, 450, 600 mil reais, a gente está acertando isso aí. Já acertamos algumas dívidas, né, parcelamos, algumas pessoas me procurou e juntamos a diretoria, fizemos a famosa vaquinha, né, e fomos quitando com algumas pessoas que não querem assim o mal do Valério, né, que trabalharam no Valério, levou por causa das circunstâncias, mas que já acertaram. Tem várias pessoas que já aconteceu isso, que a gente foi arrecadando aí de várias pessoas, diversas pessoas aí, conseguimos sanear esses problemas. A situação hoje assim, é muito mais apagando incêndio mesmo, né? Até que se ganhe tempo para tentar conseguir, né, surgir. O valor em si, um montante, em termos de falando de futebol brasileiro, que você vê as cifras grande, de outros times aí, realmente não é grande. Uma coisa que é importante também salientar é que agora, a partir da nossa gestão, nós estamos pagando rigorosamente o Fundo de Garantia e o INSS, tá? Não tem esse atraso. Coisa que de 2011 para trás, às vezes pagava, né? Mas de 2011 para cá, a gente está levando rigorosamente em dias. Mantendo a legislação, né, trabalhista, inclusive, para não ficar complicado. Perfeitamente. O registro do Geraldo do Centro, ele até perguntou, a gente só repete, ele questionando sobre as eleições do Valério, você falou, né? Em novembro, não é isso? É eleição e posse, é assim? Outubro é eleição do Conselho, né? E novembro é eleição do Executivo. Quantos sócios o Valério tem hoje em condição de votar no Conselho? Você tem essa em condição de votar, eu não tenho assim, esse dado certinho, não, porque tem muito sócio que às vezes teria condição, mas está inadimplente, ficou aí 3, 4 meses sem pagar, aí ele está inadimplente. Então, eu creio que é em torno mais ou menos de uns 80, me parece. Tá? Nesse caso, o sócio, ele vai lá, atualiza, né? E um tempo antes ele passa a ter condição de porque o Valério tem muito sócio verão, né?
Você sabe que o estatuto é claro, um ano antes da eleição tem que estar rigorosamente em dias, um ano antes. Aí acontece muito o sócio-verão, que no final do ano começa a associar o Valério, quando maio, junho, por aí, eles evadem e voltam e fica inadimplente. Tá? Mas em torno, eu creio que em 80, 90, mais ou menos, que está regular. Tá? Realizado. A gente continua com o espaço aqui à sua disposição, você sabe disso, né? Para aquilo que for necessário. O Valério começa competições agora, com certeza o programa Esporte e Cultura vai acompanhar. E aquilo que for possível, né, que a gente puder fazer, com certeza nós estaremos aqui como parceiro do Valério. Nós agradecemos a oportunidade de estar aqui presente, né? Nunca faltou, né? Obrigado aí, ó, a TV Cultura, Lulu, a todos vocês aí, integrantes aí dessa equipe aí. É importante a gente ter o apoio da imprensa, né? É muito importante, que através dela é que a gente vai conseguir algo mais, né? O Valério também está à disposição de vocês, né? A hora que vocês quiserem, até para fazer alguns eventos. Nós ficamos em falha com vocês agora na Copa do Minério, né? Devido à recuperação do gramado, mas as portas estão abertas. Foi uma atitude que nós tomamos para sanar os problemas de campo. Que estava grave, né? Eu diria que não foi sanado completamente, mas melhorou bastante, tá? E as portas estão abertas para vocês lá, para algum evento, qualquer outra coisa, pode nos procurar e nós vamos estar prontos a atendê-los. Perfeitamente. Bom, agradecendo mais uma vez o Luzado, a gente vai acompanhar já nesse final de semana, né? A gente mostrando as imagens aqui do Infantil Juvenil e vamos juntos aí para mostrar aqui para o telespectador essa evolução das competições da categoria de base do Valério. A gente vai para o intervalo e já estão de volta e Gilmar Caldeira entra no time. Até já. Qualquer coisa, precisar aí, vamos acompanhar lá. Não, vai estar direitinho, né? Precisa de fazer muitas coisas, né? Mas para fazer muita coisa tem que ter condição para fazer. Acho que dando um passo de cada vez. Tá, 7, beleza. Falou, Zé. Obrigado, boa noite. Falou, boa noite. Valeu. Um abraço. Boa sorte, César. Obrigado aí. Muita honra, vou ocupar o lugar do presidente do Valério. Pois é, substituição importante. Hoje você está podendo hoje. Tá poderoso. Abraço, Zé. O senhor está sempre subiu, viu? Deu um jeito de viagem. Nossa, hoje, tem aquela camisa azul tradicional dele. Arrumou viagem a trabalho aí, assim, sabe? Peraí, tem um negócio errado aqui, ó. Essa semana ele tá fora. Não tem errado aqui. Vai ter que arrumar uma viagem. Vai, ele tem 7 meses para viajar mesmo. Nossa, vai ter mesmo. 7 meses de viagem. Tá vendo, Mas que pena que você vai estar aqui domingo, hein? Nossa, eu viajo meio-dia, 25, vou para Uberlândia e chego lá de cima. Esse povo é doido, só. Eles vão chegar em cima da hora, hein? Chega lá 1h20, vai para o estádio, faz o jogo, aí dorme lá, volta no voo de 1 hora na segunda-feira. Foi comprar um voo cedo, gente. Vai ser. E aí, já participou? 3835-2166 ou o e-mail esportecultura@espaçogalera.com.br. A gente volta aqui recebendo mais uma vez o nosso amigo Gilmar, sócio do programa, parceiro nosso da equipe aqui, está sempre assim naquela corrida. Agora vai estar mais perto, né? Que nas Sete Lagoas, mais aqui na Arena da Independência, mais perto, né, Gilmar? Nós vamos falar de Cruzeiro, de Atlético e América, e depois a situação do Cruzeiro dentro do Campeonato Mineiro e a prospecção dele dentro do Campeonato Brasileiro. Mas antes, queria que você falasse um pouquinho aí com relação ao que você ouviu do nosso presidente do Valério, que é um assunto que nos interessa de perto. Boa noite. Boa noite a você, Lulu, ao telespectador da TV Cultura, ao Wendel. E
em especial o Elcio, eu não vi o Elcio. Tá viajando, tá viajando. Mas Tem uma folga. é preocupante, lógico, a situação do Valério, a gente sempre preocupa. Eu tenho essa preocupação muito grande com base. Acho que tem que se manter a base. Eu acho que em certo ponto ele tem as razões de manter a base, agora eu não concordo em Valério trazer um time praticamente todo de fora para disputar júnior. Se nós temos aqui também uma seleção que disputou a Copa Estado Real, que não tem custo praticamente nenhum, poderia haver uma parceria com empresários de Itabira e colocar-se essa equipe. Mas já que há essa dificuldade até para fazer essas parcerias com empresários de Itabira ou com quem for para manter um júnior de Itabira, que seria o ideal, Itabira e região, que poderia ser tirado até mesmo da Copa do Minério, que está sendo realizada aí já o 2º ano, como teve a Copa Estrada Real. Poderia servir de base, não precisa ser aquela seleção que disputou. Lógico, poderia ali ser aproveitado vários atletas e fazer um montante na região e montar um Valério, que seria um custo bem menor do que seria para manter um júnior, para contratar, para pagar salário. Seria uma oportunidade para os jovens de Itabira e da região. Agora, trazer um júnior praticamente ponto do América, vem jogadores oficiados, já vem com a comissão técnica, vai vestir a camisa do Valério, não tem aquele amor, né? Aquela identidade com o Valério. Tomara que pelo menos honre o nome do Valério dentro dessa competição, mas eu não sou a favor de fazer parcerias com clubes de capital. Segundo o treinador Ivelto, está trabalhando muita motivação dos atletas em relação a competir. Os atletas estão motivados porque eles têm que mostrar serviço, até não só para retornar para o América, para continuar a sequência de carreira, mas também serem vistos, né, se destacarem. Então, realmente eu concordo que nesse aspecto é vantajoso. Mas continuo achando, é uma forma de reduzir o espaço para os nossos atletas itabiranos da região, que nós temos vários com grandes potenciais. Aí a gente concorda com você. Bom, falando em Valério, nós estamos tendo nos finais de semana um torneio que está sendo organizado pelas pessoas que estão comandando o Bar do Valério. É uma competição interbairros de futebol society. E o Zé Carlos, o Marquinhos está nos devendo aí, né? O noticiário semanal que ele ficou de mandar, Marquinhos está devendo, tem que mandar para a gente. Que é o coordenador lá do evento. Mas o Zé Carlos Rezende mandou para a gente na semana passada um e-mail. Só que nós recebemos, Zé Carlos, a gente agradece, né? Mas recebemos já ao final do programa, não foi possível a gente passar aqui, mas a gente registra hoje. O Zé Carlos falando, uma competição boa, começaram com os jogos bons, né? Bons jogos, um nível disciplinar foi o destaque da competição, embora alguma rivalidade, segundo o Zé Carlos, e o registro negativo foi uma contusão séria do Arilson, ex-atleta profissional do Valério, e que teve uma fratura exposta de tornozelo, lamentavelmente, e vai ter que buscar uma recuperação um pouco mais demorada. A gente agradece ao Zé Carlos, né, pelos registros, e ao Arilson a gente deseja que ele tenha uma recuperação mais breve possível, que possa retornar não só às suas atividades normais, profissionais, mas também ao esporte, de que ele é um grande apoiador, um grande participante, não só como atleta, mas como organizador também. A gente deseja, então, uma boa recuperação para você, Arilson. Tudo de bom para você e que você possa voltar o mais rápido possível, tá ok? Bom, a gente fala também de um torneio interativo, né, de futebol, atletas acima de 40 anos, é uma promoção da Ativa, a gente documentou o cinquentão, e lá, naquela época, o Antônio Vander e o Joaquim Socorro, os diretores, né, que falaram sobre a realização dessa competição. Vai se iniciar no próximo final de semana, no dia 20, e nós teremos na chave A Ativa Blue, a Arfita, o Real e o Valério. E na chave B, a Ativa White, Clubinho, o Santa Ruth e o São Pedro, que são convidados. Participaram também do cinquentão, tiveram uma boa participação lá. Portanto, está aí então a competição que começa no dia 20, lá no Clube da Ativa, a partir sempre das 8h30 da manhã, e a gente vai também poder acompanhar e documentar para o nosso telespectador. E ainda, no próximo sábado, às 20 horas, no Ginásio Poliesportivo Municipal, Maestro Silvério Faustino, batalha de bad boys, dança de rua, né? 3 contra 3, break dance, e a premiação são R$300 para o primeiro lugar, 150 para o segundo,
com o patrocínio da Gonçalves Turismo e Viagem e Turismo, Lojas do Lar, Bela Cor Tintas, Coriton, Casa Alvim Materiais de Construção, Pizzaria Estufadinho e com apoio da Prefeitura Municipal, do rapmineiro.com, e ainda nós teremos lá shows lá de BH, o lado do Posto e Arena Zone. A gente não conhece esse grupo, a gente não conhece muito bem essas atividades, e até a gente pede para o Chocolate sempre mandar detalhes dessas informações para que a gente possa divulgar aqui quando tiver os eventos. Não sabemos ainda se vai ser possível encaixar no próximo final de semana, nós somos bem apertados, mas se for possível a gente vai procurar documentar também lá, ok? Lulu, só antes, queria fazer um agradecimento público aqui. Eu que me considero um valeriano nato, não sou natural de Itabira, sou natural de Governador Valadares, mas me tornarei cidadão honorário de Itabira na cerimônia no dia 6 de setembro. Então, tive a indicação aprovada por unanimidade lá na nossa casa do Legislativo. Então, agradeço aí aos vereadores pela indicação e aprovação. Então, no dia 6 de setembro, eu estarei recebendo essa honraria aí. Para mim, estou muito satisfeito pela indicação e com certeza ficarei muito mais satisfeito de hoje poder ser considerado também um filho dessa terra. Vai virar mais itabirano do que já é. A gente agora mostra então para você as comemorações, como foi, como que aconteceu a decisão do Campeonato Mineiro, a grande vitória do Atlético, expressiva vitória, consagradora, e esse título invicto de campeão mineiro de futebol. Descontou muito não, né? Só não dá pra você ver nada não, tá? Tá tudo cortado lá. Mas então a gente tá no ar, né? Não, tá não. É isso aqui? Chute bonito, né? O cara do repórter do meu lado lá vibrou, né? O bicho falou assim, não, eu sou você tá doido, Você cara? me complica aqui, ó. Teve o segundo gol, saí de perder, o cara morreu, eu falei, peraí, senhor. Tá vendo? Eu fiz até assim pra ver se a bola entrou lá. Aí eu saí pra lá perto do carro. Você achou lá. Eu saí de lá de perto do carro, o cara ficou vibrando. Tá, ele tá com a mão pra cima. Eu falei, peraí, senhor, você me mata. Nós estamos segurando o braço. Estão segurando o braço aí. Depois você entra no site da Tatiana Preto, escuta a narração do goleiro, escuta o meu detalhe que eu dei dele. Bernardo Caldeiro Duarte, esse menino tem um nome bonito demais, viu? Ali, eu não pode fazer, não. O cara fez contra o Cruzeiro. Não foi punido. Agora, quando ele fez contra o América, que o cara do América fez, ele foi punido. Agora teve o terceiro gol, você foi toda a simulação, ficou, que você viu que o pé estava dentro explodindo. Que bobagem. Não é tão novo mais não, né? Tomou um nó ontem. Esperou o Atlético entrar com 3 zagueiros, ele tomou 2. Achou que o Guilherme ia jogar na frente, o Guilherme veio atrás. O Cuca deu um nó nele. O Cuca treinou 3 times durante a semana inteira. O time que ele não mostrou para ninguém, ele entrou bem jogando. Mostrou 3 times. Pois é, a gente acompanhou, Gilmar, mas o assunto mais importante desse jogo foi a polêmica. Estava 0-0 e teve alguma coisa diferente no jogo, né? Ô Lulu, eu na hora do lance, eu até achei que não tinha sido pênalti, não. Devido à forma como Moisés que aconteceu dele cair, ele não teve a maldade
ele foi puxado pela camisa e não usou a maldade de se jogar para trás. Ele poderia simular ou lateral para trás. Como é que você puxa um cara e ele vai para frente? Cai para frente. O juiz mal colocado, mal posicionado. E eu fico bom, ninguém viu isso. Ninguém falou isso na televisão até agora. Não, assistente omisso também. Mas também na posição que o assistente estava também não dava para ele ver também o lance. Tinha uma câmera certinha na posição que estava, coisa eu vi isso várias vezes, a posição não dava a ver ele. E o que tirou totalmente a chance de ser marcado o pênalti foi isso, senhor. Se você está correndo, alguém te puxa, você cai para frente. Ninguém, emissora nenhuma falou isso, ninguém viu isso até agora. Eu fiquei encucado com esse gente. Só não deu pênalti porque não era o Fábio Júnior, não era o Alessandro, jogador experiente. Porque se é um jogador experiente, ele simplesmente se jogava, ele caía de costa no chão, ele batia com as costas no chão, ou ele caía de lado. Agora, como é que você puxa um camarada pela camisa, que realmente ele foi puxado? Apesar que o puxão foi leve, mas se puxou é pênalti, não pode. Mas ele vai cair para frente, o árbitro, na dúvida. Mas espera aí, como é que puxou e caiu? Não marca. Ele não tinha uma visão boa. Não tinha visão boa. Aí, como ele pode ter visto o braço do Bernardo puxando a camisa. Mas espera aí, fez assim e o cara caiu para frente? Se ele tivesse feito assim, ele tinha empurrado, é pênalti. Mas eu acho que o único detalhe que pode ter acontecido dele não ter marcado o pênalti foi isso. Mas no volume do jogo que a gente viu, eu acho que faria pouca diferença. Foi a única chance. O poderia fazer gol, mas ia perder esse jogo. A verdade foi a única chance que a América teve no jogo. Foi a única. O Cuca deu um nó no Givanildo ontem. Todo mundo esperava que o Atlético entraria com 3 zagueiros, que entraria com Mancini no meio, ou talvez nem entraria com Mancini. Ele treinou 3 times durante a semana inteira e entrou com um time diferente. Ele entrou com o Guilherme com camisa 10, o Mancini com camisa 9. O Richardson e o Marcos Rocha. Foi uma partida brilhante. O Atlético jogou ontem. Até o Richard jogou bem. O futebol que o Atlético jogou, vários jogadores do Atlético estavam devendo desde o clássico Atlético Cruzeiro. Depois do clássico Atlético Cruzeiro, o Atlético caiu. Caiu de produção, mas foi muito. O Atlético vinha batendo aí em onças mortas. O Campeonato Mineiro do Interior, lamentavelmente, os times do interior. Eu já disse aqui na outra participação minha. Pegaram o dinheiro do patrocínio, não investiram nada nos times. Foi uma vergonha, foi uma caricatura os times do interior. Pagando as dívidas, todo mundo é Foi uma vergonha, a verdade é essa. E ficou o Atlético, América e Cruzeiro brigando. Depois do clássico, tanto o Cruzeiro como o Atlético caiu de produção. Não sei o que aconteceu. O América deu uma melhoradazinha, conseguiu tirar o Cruzeiro e ir para a final. Centenário do América, a chance que o América tinha. No primeiro clássico, eu falei, se o América ganhar o primeiro clássico, o América é campeão. O América não conseguiu ganhar. E veio para a decisão, veio também sem uma peça importante, que é o Pitbull no meio de campo, que fez uma falta tremenda para o meio de campo do América. Não teve o meio de campo do América o mesmo impacto que teve no primeiro jogo. Aquela sustentação para a defesa. Não teve, o meio de campo do América não estava perdido. É uma pegada mesmo a Dudu que estava suspenso. Então isso prejudicou muito. E o Rodriguinho não rendeu nada do que estava rendendo no Campeonato Mineiro. Como disse, para mim foi um grande camisa 10 do Campeonato Mineiro e ontem não jogou nada. Até o Neneca, que não falhou, que foi um dos grandes goleiros do Campeonato Mineiro, o Neneca falhou no gol. Para mim, lá da trave foi a grande rival dele, foi a trave. Né? Os 3 gols, a bola tocou na trave. Mas mesmo assim, aquele gol do Bernardo, ele pipocou. Aquele gol poderia ter dado um tapa na cabeça, tirar daquela bola. Mas eu acho que eu acho difícil, porque ele saltou pro lado contrário quando a bola pegou na trave. Ele voltou no Bernardo. Acabou dando azar o América. Nem isso para ele deu certo. Ninguém esperava, o América deu azar, ninguém esperava o Atlético jogar bola com o Atlético ontem. Não pode se iludir. Porque o Campeonato Brasileiro vem aí, a história é outra, começa já no sábado, o Atlético vai pegar uma pedreira que é a Ponte Preta lá em Campinas, vem aí mordida aí da eliminação da Copa do Brasil, eliminação do Campeonato Paulista, mas com um time justinho, um time certinho, um time já montado com um espírito de chegar de garra, com a Ponte Preta, e o Atlético não dá sorte com a Ponte Preta. Tomara que consiga estrear com o pé direito. Mas, pelo que mostrou no Campeonato Mineiro, Atlético e Cruzeiro, vai ser um sofrimento desse Campeonato Brasileiro, se não der uma consertada. Vai ser um sofrimento. Eu concordo plenamente com o que o Gilmar está falando aí, só em cima da rivalidade. Rivalidade não, né? História aí, Atlético e Ponte Preta. O Atlético sempre cai na ponte, realmente não dá sorte com essa equipe. Os cruzeirenses devem estar satisfeitos aí, porque eles falam que o Cruzeiro já entra no Campeonato Brasileiro com 6 pontos. E o atleticano deve estar triste, porque se for seguir isso aí, o Atlético já perdeu 12 pontos, porque é 6 frente ao Cruzeiro, 6 frente
a Ponte Preta, que realmente é uma equipe que sempre foi mais brava contra a equipe do Atlético, mas o Cuca, né, ficou ainda que ele disse, não disse, Cuca sai, Cuca colocou cargo de posição, não disse aí durante a semana, né? É para infernizar a decisão, é para buscar um clima, foi muito infeliz essas divulgações que aconteceram, que o Cuca saiu do Atlético. Foi divulgado, inclusive, que ele sairia após o jogo, né? Com qualquer resultado. Até poderia acontecer se perdesse o campeonato, porque geralmente quando perde, o presidente peraí. Não, perdemos o título, mas isso é um bocadinho dizer que ele é. Se perde o título mineiro, eu falei, não, vamos tirar, vamos começar o campeonato. Não ganhou o mineiro, nós vamos começar a musicar com você, não vamos. Poderia até acontecer isso, mas não tinha essa conversa do Cuca com o presidente da Atlético de sair, não tinha nada disso. E acabou servindo de pimenta para o clássico. E isso acabou motivando mais o Cuca, que para mim foi o melhor em campo, como foi eleito. E vibrou e muito, né? Foi o melhor em campo, ele deu um nó no técnico do América ontem, mostrou realmente as qualidades que tem. E um detalhe que chama a atenção, ele é bicampeão mineiro, né? Ganhou o ano passado, é verdade. Deu um chocolate na teta final ano passado, ele deu um nó no técnico do Atlético da época, e agora veio, mesma coisa, e chegou aí ao título do Campeonato Mineiro. Um detalhe até interessante que chama a atenção. O ano passado, o Cruzeiro foi campeão mineiro, fizeram uma festa tremenda, a torcida do Cruzeiro, time, 7 de agosto, a Arena do Jacaré ficou pequena para a torcida e para o Cruzeiro, ganharam o título e fizeram uma festa danada. Aí a torcida até disse, não, ganharam o título mineiro, até já tem 40. Isso aí não é acostumado a ganhar, quer dizer, fica desvalorizando o título. Aí esse ano o Atlético ganha, aí a torcida diz, isso é campeonato rural. O Cruzeiro está acostumado a ganhar Libertadores, eles mesmos, os torcedores ficam desvalorizando. O campeonato maior para mim que tem para o Atlético Cruzeiro é o Mineiro. Quem manda em Minas Gerais hoje? Quem é o campeão mineiro? É o Atlético. Quem ganhou o ano passado foi o Cruzeiro. O ano passado o Cruzeiro reinou. Esse ano reinou o Atlético, e campeão invicto. Quer dizer, nós temos que valorizar. Agora, só que temos que ter essa preocupação também no futebol mineiro, os clubes do interior de Minas valorizar o Campeonato Mineiro. Porque se continuar desvalorizando, só pensando no que vem e não mostrar nada, aí o Campeonato Mineiro vai ser aí, se arrastando aí, para sobrar sempre Atlético, Cruzeiro e América, brigando, e mais um, porque tem uma vaga. Porque ninguém esperava do Tupi chegar. Nós citamos aqui, até quando chegou na semifinal, a partir do 5º colocado, todo mundo tinha saldo negativo. E aproveitamento saldo abaixo de 45%. Abaixo de 45%. Se somasse os pontos, nós sabemos que fizemos uma coisa, se somasse os pontos do 5º colocado, do 6º, do 7º, não dava o que tinha o Cruzeiro e o Atlético já na competição. Quer dizer, é a prova que tem que haver uma preocupação maior. Falando do Campeonato Mineiro, ano que vem as duas equipes que subiram, né, Araxá e Tombense, estão de voltas aí, principalmente o Araxá, né? Tombense vai jogar em Muriaé, porque não tem estádio. Lá tem um campo, que o do Grêmio nosso aqui dá de 10-0 neles. Eu já trabalhei lá, era uma vergonha. Muito ruim. E vai mandar os jogos em Muriaé. E o Araxá não, o Araxá é um Fausto Alvim, um estádiozinho já mais aconchegante. E merecidamente, subiu ano passado. Aí, é engraçado que foi ontem, quando eu comentei lá na Independência, que o Araxá tinha subido, alguém falou comigo, pois é a vaga do Valério. É o Clidera que comentou isso comigo, da Rádio Tabira. Era a vaga do Valério, né? Porque ele subiu da segunda divisão para o modo 2, e agora subiu do modo 2 para a primeira divisão. Era o sonho que a gente tinha do Valério. Ele subiu na vaga do Valério. Pois é, lembrando que a Tombense ele fez o caminho todo certinho. Ele começou como time de revelar jogadores, de formação de atletas, ficou muitos anos só com formação. Aí entrou na terceira divisão, segunda, e agora subiu para a primeira divisão. Quer dizer, fez o caminho certinho. Legal. Planejamento, com certeza, é uma coisa que existe. E só para o Ipatinga ficou para trás, né? Você secar o Ipatinga, tem certeza. Lógico. Você secar o Ipatinga. Vocês trouxeram contra o Itaí. Então, Machado, que é um cavalo mais uma vez, merecidamente. Pois é. Péssimo administrador. Agora falando de Cruzeiro, como é que vocês estão vendo essa situação do Cruzeiro? Está sem treinador, pelo que nós estamos percebendo, ele está com dificuldade para conseguir um treinador. O Adilson não aceitou o convite, né? Ele não aceitou o convite. Perdeu o título, mas o presidente deu moral para o Adilson quer ficar, está fazendo um bom trabalho lá, e o Adilson já deu a resposta que não. O Cruzeiro deve anunciar, se não anunciar hoje até amanhã, vai ter que anunciar, porque o Campeonato Brasileiro começa domingo. Até os próprios jogadores já estão cobrando. Agora não está comprando a matéria, os jogadores do Cruzeiro estão cobrando. Tem que ter um treinador, nós temos que preparar. Nós vamos estrear domingo. Nós vamos enfrentar o time do Adilson, hein? Quem vai jogar? Atlético Goianiense.
Vai enfrentar o time da... Quer dizer, já tem essa... Peraí, não quis vir, não, vamos mostrar para ele que nós temos time. Já é um motivo a mais do Cruzeiro chegar e dar uma cepada nesse Atlético Goianiense. Agora, se não for o Celso Roth, porque a chance agora grande é de ser o Celso Roth, quem já está oferecendo para vir, e eu acho que o torcedor do Cruzeiro vai abraçar a causa, é o Renato Gaúcho. Porque esteve aqui no Cruzeiro, fez história aqui no Cruzeiro, o torcedor do Cruzeiro como jogador. Tem ele como ídolo, como jogador. Tem a questão do Levi Coupe também, que está na não, Levi, cara, o que é isso, rapaz? Não paga de $1.000 salário por mês? Esse cara tá de brincadeira, tem que continuar cozinhando no restaurante dele lá. Peraí, o futebol brasileiro não tá assim também, não. E não é. Tirar 600 mil por mês para um treinador, não tem condições financeiras do Cruzeiro de fazer isso. A realidade do futebol hoje é essa. O presidente do Cruzeiro está mais que certo. Não tem. Quando falou em 600 mil, aí eu calculei, gente, $1.000 salário por mês, esse cara tá louco, não vem nunca. Não vai tem. Ver. E ele não tem bagagem. Na minha opinião, ele não tem bagagem. Oferece o Renato Gaúcho aí 200 mil, que ele vem a pé, correndo. Pois é. Bom, Cruzeiro, contratação Atlético também. Assim, lá nos bastidores, lá nos meandros seus lá, ali, por exemplo, igual ontem lá, esse cara trocando figurinha lá enquanto esperava o jogo começar, na Arena Independência, saiu alguma especulação com relação a nomes de Cruzeiro e de Atlético? O Cruzeiro tem o Thiago Ribeiro, que deve voltar, o Cruzeiro quer voltar para o Brasil, é um dos nomes aí que pode vir a reforçar o Cruzeiro. E está tentando fazer alguma coisa para motivar o grupo que tem, porque o grupo do Cruzeiro, o elenco é bom, mas precisa de motivação. O grupo do Cruzeiro é desmotivado. Eu acho que o Wagner Mancini matou o time do Cruzeiro nesses 3 primeiros meses do ano, nesse Campeonato Mineiro. Toda vez que... Ele não tem aquele cacoete para motivar. Toda vez que a Viviane via uma entrevista, e ouvia uma entrevista do Wagner Mancini, assim, não tem cabimento. Com um treinador desse, você não vai conseguir nada. Realmente o cara não passa. Ele não passa. Ele não tem aquele chegar e falar, vamos entrar ali, vamos ganhar jogo, vamos decidir. Ele chegou a falar no jogo aí, eu falei, gente, é um absurdo, se eu sou presidente do Cruzeiro, não era mais treinador. O Cruzeiro estava precisando pegar um fio, 2 fios, desencapar os fios, dar um choque com 220 e molhar os cabos, para o choque ser mais forte. Peraí, ele que é o cabo, quem põe o time para jogar é o treinador, e ele que ganha para isso. Então ele mostrou a fraqueza dele, que ele não tinha condições nenhuma. Eu, desde quando ele assumiu, eu disse, ele não tem condições de ser treinador do Cruzeiro. E não queimei a língua não, porque ele não tem mesmo condições de ser. Ele reconheceu. Agora, tem que trazer um treinador rápido, tem que trazer um treinador para levantar o astral. Eu acho que o Celso Roth é um bom treinador, mas não é um treinador que vai agradar. Mas não tem disponível também. Mas o Renato Gaúcho é o que vem. Você acha que para mim é a melhor opção, é que vem, vai agradar o torcedor, em primeiro lugar. Já tem uma identidade maior. Já tem uma identidade maior, já é jogador, já sabe como lidar com os atletas que estão aí. O Celso Roth, ele é engraçado, todo time, tirando os times do Sul, somente o Grêmio, mas onde ele vai, passa antipatia também, né? Ele é um cara antipático, meio pra imprensa, ele não é um cara acessível. Ele teve aí, o torcedor atleta, não gosta nem que fale o nome dele, vai falar e volta para quer dizer, vai vir, vai queimar aqui no Cruzeiro. Tomara que não, se vier, a gente vamos torcer que ele venha, o Cruzeiro faça um bom Campeonato Brasileiro, que brigue aí pelo título, que brigue por vaga na Libertadores. Né, que esse ano não ficou nada, nem Sul-Americano, Libertadores, nem brigou foi para não cair, tanto o Cruzeiro como o Atlético. Agora a expectativa, a esperança é essa. Começa o Campeonato Brasileiro domingo e a gente já começa mancando. Tanto o Cruzeiro como o Atlético está mancando. A perspectiva não é boa. Você entra contundido, você entra meia boca. A princípio, o Cruzeiro e o Atlético já estarão no lucro, se não ficar brigando lá para não cair. Não, vai entrar meia boca, né? Você entra com um jogo, aí escala o Lulu e o Lulu está lá mancando. O Atlético do Cruzeiro vai ser assim, vai entrar mancando, vai estar faltando peças para corrigir ali os erros que tem. Para vocês dois, vamos começar com o Wendel. O Campeonato Brasileiro, quem é favorito hoje? Eu tô assim, apaixonado pela equipe do Santos. Para mim hoje está jogando o fino da bola e tem um jogador que faz toda a diferença, que é o Neymar. Então, o que ele está fazendo na Libertadores, Santander, tá brincadeira. Então, realmente hoje, equipe hoje que para mim é favorita ao título brasileiro, Santos. Eu só tenho uma preocupação com o Santos. Também concordo com você. Acho que o Santos é favorito pelo conjunto. O problema é a defesa do Santos. Quando resolve falhar, gente, pelo amor de Deus. É brincadeira. Então tem que corrigir esse detalhe ali. Tem um meio de campo certinho, um ataque fulminante que arrebenta com todo mundo. Mas a defesa, quando precisa de trabalhar, não trabalha. Você mesmo viu os gols que eles tomaram contra o Guarani, pelo amor de Deus. É brincadeira, que a gente é zagueiro nem de futebol amador. Então tem que dar um puxão de orelha. E tem por fora a equipe do Fluminense,
Eu ia perguntar Fluminense e Internacional, que eu acho que está com um trabalho bom, tem um grupo bom também. Tá certinho. E eu acrescento ainda Vasco e Corinthians, que eu acho que são duas equipes também que estão fazendo fizeram um bom campeonato estadual. É essa que é a preocupação. Nós já citamos Santos, já citamos Internacional, Vasco, Corinthians. Não dá para falar de mim, Santos, aí a gente não tem vaga para Libertadores. Peraí, isso. Vamos tirar. Vamos botar uma vaga na Libertadores. Mas com essas equipes que estão aí com esse futebol que a gente viu com o Campeonato Mineiro. É porque não está passando credibilidade para você, nem para mim, nem para o torcedor. Pois é, mas olha só. Você pega o Internacional, da forma que ganhou o campeonato, mostrou, né, um trabalho de equipe mesmo. E quando você pega o elenco, impressionante. E saiu de cabeça erguida da Libertadores também, né? Saiu pro Fluminense, mas saiu assim, fazendo bom jogo. Aí você pega o Fluminense, que tem jogo, o Deco tá na reserva, pô. Quer dizer, aí nós estamos falando de Cruzeiro e Atlético, a dificuldade, o time do Cruzeiro para montar um time base, hoje é difícil esse cara. O Cruzeiro. O Atlético está melhor nesse aspecto. Aí você olha para trás, as últimas 4 partidas do Cruzeiro, foi com times que vão disputar a Série B, América e Atlético Goianiense. Cruzeiro perdeu, Atlético Paraná. Cruzeiro perdeu as 4. Aí vem, saiu o Atlético. O Atlético vem se arrastando na final, passou com dificuldade pelo Tupi, que vai disputar a Série C com o grande Tupi, subiu o ano passado da D, foi campeão da D. Tropeçou no Goiás. Saiu da Copa do Brasil pelo Goiás, um time de Série B. Teve uma dificuldade no jogo passado contra o América, desse agora não. Agora o América não entrou em campo. O América foi uma caricatura do que a gente viu. Mas está se arrastando. O Atlético e o Cruzeiro estão se arrastando. Então tem que haver uma sacudida essa semana, tem que vir dar um banho de arruda em todo mundo ali, lavar tudo lá, porque eu vou te falar, para começar o Campeonato Brasileiro, da forma que a gente está vendo, estamos vendo desde o início do Mineiro, desde o início da temporada, vai ser difícil, hein? Vai ser difícil. Eu quero perguntar outra coisa com relação ao Flamengo. O Flamengo tem nomes de peso e é um time absolutamente afundado em crise. Agora não é crise financeira que eu estou falando, não. Crise técnica e de comando, né? A Patrícia Mourinho está sendo uma decepção como dirigente. Né? Para mim é um sério candidato também a brigar esse ano para a vaga do rebaixamento aí aqui pro Flamengo. O Flamengo é um time que quando precisa ganhar, o Flamengo ganha. O time cresce em campo. Agora tem uma solução para o Flamengo, né? O Bruno deve ser liberado hoje ou amanhã. Mas quer jogar no Atlético? Não, e ele é funcionário do Flamengo. Ele vai se apresentar do Flamengo como ele é funcionário, ele tem contrato para cumprir o Flamengo. Indiferente da situação que vive o Bruno particular, a situação como profissional, ele é um profissional do Flamengo. E até o próprio presidente já disse, o Flamengo quiser passar para o Atlético, o Atlético quer. Pô, ele é um grande goleiro. Teve a felicidade de embarcar naquela barca furada que embarcou ali. Também não foi provado nada até hoje, não acharam o cadáver, quer dizer, ele é um suspeito de ter acontecido. Ninguém sabe, ninguém prova que aconteceu realmente isso, não é tanta prova que ele vai ser liberado. Agora, que tudo indica que aconteceu, aquela desgraça toda na vida dele, tudo indica que aconteceu. Agora, ele como jogador, chegou até a seleção brasileira. Agora tem que ver o que vai acontecer daqui para frente. Porque realmente o Flamengo, quando precisa ganhar, o Flamengo cresce. Aí fica faltando dessa linha de frente que a gente sempre conhece, São Paulo e Grêmio. Como é que fica? Porque também eu acho que o Palmeiras também estava fazendo um bom campeonato paulista, acabou tropeçando ali na reta final. O São Paulo tem um jogador também que faz diferença em alguns jogos, que é o Lucas. E tem a questão da situação aí do Grêmio, que é um time de raça e um time que realmente sempre faz bons campeonatos. Então aí a gente agora já piorou a situação. Acho que agora não está sobrando nem Sul-Americana mais. Você já vai só me empurrando. De Minas. Então eu estou fazendo isso. Essa daqui não é esquecida. Não tem nenhuma vaga Sul-Americana que vem de novo, esse ano de novo. Esse ano, se o Atlético Cruzeiro fica com as duas vagas ali, que não é nem Sul-Americana e nem caiu outra coisa, já é lucro. Eu quero fazer questão de voltar daqui uns 3 a 4 programas, Lulu. Daqui 4 ou 5 rodadas eu vou chegar aqui e já vou apontar os que vão cair, viu? Porque com 4, 5 rodadas você já sabe quem é quem e o que vai acontecer. Agora, e quem vai cair? Já que você está dizendo, não sobrou. Portuguesa, Atlético Goianiense. Olha. Ponte Preta. Eu vou ver a bola rolar primeiro. E os dois mineiros aí brigando. Vou ver a bola rolar primeiro. Porque depois que a bola rola, muita coisa acontece. Pois é. Vamos fazer os registros aqui. O Manuel Messias, sempre participando conosco aqui, mandando um abraço para todos nós aqui. Também o Daniel Rocha, lá do bairro Amazonas, fazendo a sua participação, mandando um abraço a todos.
E aí a gente manda também aqui um abraço, né, especial para a mamãe lá, Márcia Rocha, né? E ele está mandando também um abraço para a mãe dele e para todas as mães itabiranas. E o Dedé mandando também um abraço para todos nós aqui do programa, participação desse pessoal aí, e nós vamos fazer contato com vocês para participar do programa de número 500, que nós vamos gravar e apresentar depois aqui no Esporte Cultura, tá ok? Ô Gilmar, o Alexandre Calil, só para não perder a fama, ele não perde tempo, né? Ele fez questão de dar entrevista ontem depois do jogo. Ele disse que o inquilino pode jogar lá. Tá de brincadeira, né? Mas isso é tudo para cutucar. Mas jogo de marketing mesmo. Porque a realidade é o seguinte, o América é o verdadeiro dono da Independência. Agora, houve um investimento do governo do Estado. O Independência é nosso, é dinheiro nosso que foi feito aquilo ali. Foram 150 milhões gastos nossos, do mineiro ali. E o América, por direito, lá é do América. O 7 de setembro, na fusão do 7 de setembro, o 7 de setembro deu aquilo para o América. Aí negociaram valores, o Atlético foi e negociou. Nós vamos pagar, nós vamos ter tanto, e o lucro vai ser tanto, então tá. O Atlético já acertou. Como o Cruzeiro não tinha acertado, ainda aqui já é nosso. O Cruzeiro já acertou, o Cruzeiro acredita que vai pagar até menos que o Atlético para jogar lá, pelos valores que andam dizendo, o Cruzeiro vai pagar até menos. E quem não quer jogar na casa nova, bonita, igual ficou, tem os seus defeitos. Lógico, nada é perfeito. Engenheiros que constroem estados deveriam conhecer de futebol. Porque tem lugar lá que se você sentar, você não vê nem. Não conhece, não ouve, né? Não ouve. Então, as cabines lá não ficou da forma que deveria ficar. Houve. Né, vários vezes, tem a parte mesmo em cima lá, onde é a parte mais barata, tanto que eles colocaram ingresso a R$20, porque o cara vai lá, ou ele senta naquela grade para cima, porque você senta em cima da grade para descer, porque se você senta na cadeira, não ele tem não vê. Ele não consegue ver. Se a fileira da frente levantar, então aí acabou. Então, quer dizer, tem esse defeito agora. Lá é do América, o Atlético vai usar lá, vai ganhar dinheiro lá, vai ser um caldeirão importante para o Atlético. Eu acho que é um grande reforço para as equipes mineiras no Campeonato Brasileiro é a volta do Mineirão para que possam jogar em Belo Horizonte. Ali, ontem com 17, quase 18 mil pessoas, o torcedor mexe, o jogador treme na hora que vê aquilo ali. O cara se empolga, o cara dá um desespero na hora que você vê aquilo ali. Quer dizer, é a força que vai ter o Atlético Cruzeiro na Série A e a força que o América vai ter na Série B. Vai ser a Independência. E tomara que o Mineirão fique melhor ainda, que a expectativa é grande, que o Mineirão fique melhor ainda, que menos defeitos que ficou o Independente. Certamente vai acontecer. Vamos fazer o sorteio? Vai tirar duas garrafinhas, uma acompanhada com uma com hidratação, uma com corte cabelo feminino aí. São dois, pode tá? Tirar mais dois? Isso. Então esse aqui, deixa eu tirar mais um. Vamos falar primeiro da hidratação capilar. Vamos lá. Deixa eu tirar um. Eu vou tirar outro, depois eu te falo por quê. Esse aqui eu não vou dar um prêmio para ele. Vou deixar separado, depois eu mostro por quê. Esse é o primeiro prêmio, esse é o segundo. Ó, quem ganhou aqui é então o Puff, lá da Desat, o Cláudio do bairro Amazonas, final telefone 83. O primeiro prêmio que eu estou sorteando aqui é para o Odson, do bairro Praia. Hidratação capilar. O final do telefone dele é 6695. E Preto, do bairro Campestre, final do telefone 9789, ganhou outro prêmio. É o corte de cabelo feminino. Não, esse aqui vai ganhar dois prêmios, não pode, né? A mesma pessoa, né? Dá chance para outra, né? Tá certo, tudo bem. Bom, Gilmar, nós estamos no final de mais um programa. Infelizmente, não vamos contar com você no programa de número 500, mas breve você está de volta aí para acompanhar e fazer essa análise aí de perspectiva. Prazer de participar no 499, né? Agora, eu quero parabenizar vocês, porque não é todo dia que tem um programa de televisão que consegue chegar ao número de 500 de apresentação, toda segunda-feira, rigorosamente, o trabalho que vocês fazem aqui, para engrandecer, até vou usar o que vocês sempre usam aqui. Itabira respira esporte, e na segunda-feira à noite respira mais ainda, que tem toda a cobertura, que eu sei do esforço, do trabalho, da dedicação da equipe do Esporte Cultura, da dedicação da galera aqui da TV Cultura, que a gente sabe que eles levam isso aqui no peito e na raça, o Flávio, o diretor aqui da TV Cultura, com todos os funcionários, e a vocês, realmente, eu deixo aqui, desde já, que eu queria muito estar participando do 500. Eu estava contando os dedos lá em casa, vou ter que olhar, vai chegar o 500, eu vou ter que ir lá. Mas, infelizmente, né, eu vou trabalhando, não tem como eu estar aqui. Mas, parabéns a vocês, realmente, de coração, e bola para frente, vamos chegar aí a 1.000, a 1.500, vamos tocando. Obrigado.
Semana que vem estaremos aí de volta e falando um pouquinho, né, da estreia dos mineiros do Campeonato Brasileiro, Valério estreando no infantil, juvenil e juniores e muito mais do esporte em Itabira. Pois é, um abraço para a Anaí Ferreira, do bairro Bela Vista, também é uma telespectadora assídua, está mandando abraço para a gente aqui. A gente está despedindo aqui, deixando uma homenagem bacana para todas as mamães itabiranas. Um grande abraço e que vocês tenham saúde e possam ser cada vez mais referência das nossas famílias. Grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima segunda, se Deus quiser. Esse é o primeiro prêmio e o segundo. Ô, Gilmar, quando o Alexandre Calil falou, ele disse assim, eu sabia isso, tá na cara, Calil, é claro.